Senhor presidente, deputado Daniel Oliveira, que ora preside a sessão, aos senhores deputados, senhoras deputadas, aos trabalhadores aqui da casa, eu havia solicitado esses dois tempos, já nessa última semana de trabalho parlamentar, porque o tema que eu trago à baila na manhã de hoje, ele envolve muitas dimensões de enorme preocupação da nossa parte e da sociedade brasileira, eu quero crer. Hoje, completam-se 30 anos do assassinato de um dos maiores defensores da justiça social e ambiental no Brasil, que foi Chico Mendes. 30 anos do seu assassinato. 30 anos da Constituição de 88, 30 anos que o Brasil almejava superar a violência política, superar a injustiça social e ambiental, superar o silenciamento das pessoas pela bala, pelo medo, pela violência. O que aconteceu nessas 3 últimas décadas que nós poderíamos celebrar em matéria de avanço do respeito à justiça social e ambiental, aqueles dos movimentos sociais que militam por justiça social e ambiental, que militam por democracia, pelos direitos da sociedade, pelos direitos do povo, pelos direitos humanos. Eu lamento dizer que estamos num momento de regressão. Na semana passada, na quinta-feira da semana passada, o deputado estadual Marcelo Freixo, deputado estadual pelo nosso partido, e eleito com uma votação estupenda para deputado federal, agora, na próxima legislatura, tomou conhecimento pela Polícia Civil do Rio de Janeiro que mais uma trama covarde, mais uma ameaça à sua vida havia sido tramada e planejada e que estaria por ser executada na manhã do sábado último, 15 de dezembro. Eu coloco esses dois exemplos e a distância de 30 anos entre eles para dizer que nós estamos num momento de regressão em matéria de democracia e de direitos humanos, de direitos sociais, de direitos para a maioria do povo. O assassinato de Marielle Franco, as ameaças reiteradas, agora, mais uma vez, a Marcelo Freixo, as reiteradas tentativas de assassinato a defensores de direitos humanos, o assassinato de 2 sem terra na Paraíba, semana passada, de 1 sem terra no Pará, essa semana, fazem com que o Brasil entre na terrível estatística de um dos países que mais matam defensores de direitos humanos em todo o mundo. Recentemente, em Paris, o relator especial para a defesa de direitos humanos, Michael Frost, dizia que nós vivemos uma regressão com mais de 1.100 assassinatos de defensores de direitos humanos em todo o mundo entre os anos de 2015 e 2017. E ele alertava que os temas hoje que levam à morte desses militantes são, sobretudo, temas socioambientais, como aqueles que levaram à morte de Chico Mendes há 30 anos atrás, ou que levam à morte dos sem terra agora na Paraíba ou no Pará. Somem-se a isso o crime organizado e as milícias, que pela própria boca do ministro da Segurança Pública, o ministro Arul Jungmann, levaram à morte de Marielle Franco. 9 meses e ainda não sabemos os mandantes e os executores. Soubemos de 15 mandatos de prisão executados na quarta-feira passada, na quinta-feira passada, no mesmo dia em que soubemos da tentativa de mais uma tentativa de assassinato a Marcelo Freixo, soubemos que a Polícia Civil do Rio de Janeiro estava executando mandados de prisão que estariam vinculados ao assassinato da vereadora Marielle Franco. É muito grave um momento como esse, em que se trama a morte, o assassinato de um deputado estadual, deputado federal eleito,
em situações, inclusive, que levam a crer que os mesmos grupos milicianos que assassinaram Marielle teriam planejado o assassinato de Marcelo Freixo. Eu quero fazer essa denúncia porque entendo que esse momento em que nós vivemos é um momento em que as democracias estão ameaçadas. O populismo autoritário, os regimes neofascistas que se avolumam no mundo e que aqui no Brasil vem ganhando corpo a partir da última eleição presidencial, ameaçam concretamente a ordem democrática, ameaçam os direitos sociais, os direitos fundamentais e ameaçam os direitos humanos. Nós temos hoje na Hungria, na Itália, nos Estados Unidos... Deputado, uma parte, se for possível. Senhor Miguel Aguiar. Pois não, deputado. Pode falar. Muito bom o pronunciamento de Vossa Excelência, e a gente tem que rechaçar esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento, a intolerância, a agressão contra as pessoas. O crime praticado contra essa vereadora foi um crime bárbaro, com a repercussão internacional, um crime, deputada Silvana, covarde, não deu a ela a mínima chance de defesa, nem ao motorista, e nós não podemos conviver, capitão Wagner, num Brasil dessa forma. Vossa Excelência vê também, deputado Roseno, o que tentaram fazer com o Jair Messias Bolsonaro em uma manifestação pacífica, em uma manifestação onde ele é carregado nos braços da população, aí um gesto insano de um indivíduo, deu-lhe uma facada que eu acho que ali foi a mão de Deus que fez com que ele conseguisse sobreviver. Nós não podemos conviver com o Brasil dessa forma, com um Brasil onde as partes antagônicas ficam se degladiando, porque a política, ela não é uma guerra. Vossa Excelência sabe e defende muito bem que a política é também a arte de promover a harmonia entre as pessoas e civilizar o debate. Parabéns, deputado. Obrigado. E o nosso protesto com relação ao crime, esperamos que tudo seja esclarecido. Eu estou fazendo agora a denúncia da ameaça que Marcelo Freixo, iriam matar o Marcelo Freixo no sábado. Verdade. Eu só quero... A parte isso, possível. Eu só quero compor. Nós estamos num momento de reascenso da violência política. Veja, assassinato no Pará, assassinato na Paraíba, assassinato de parlamentar no Rio de Janeiro. É um momento de reascenso dessa violência política que nós temos que rechaçar. A despedida do deputado Chico Alencar, eu assisti um dos mais belos... Uma coisa que, inclusive, eu nunca tinha visto. A política no Brasil está muito polarizada e poucos são os momentos no Congresso Nacional que o Congresso Nacional bate palma em uníssono. O Chico Alencar conseguiu fazer uma coisa que eu nunca tinha visto. Ele desceu da tribuna, se despedindo após 16 anos de vida parlamentar, sob aplausos de todo mundo. E um dos temas que ele levantou era o tema da ausência de civilidade hoje, inclusive na política. Então, eu queria voltar à tribuna. Você tem hoje parlamentar ameaçado por causa da sua atividade parlamentar, militante de movimento social ameaçado, políticos vivendo atentado. Só que o problema não é só o Brasil. O Brasil é o principal país em que morrem militantes de direitos humanos nas Américas, dados oficiais das Nações Unidas e da Anistia Internacional. Mas o que eu estou querendo fazer aqui, comentar e registrar a toda a população, é que está havendo uma própria destruição do ambiente democrático em nível internacional. Acontece isso hoje na Hungria, na Itália, é isso que eu havia dizendo. Nós estamos vivendo agora um momento de democracias autoritárias, se é por assim dizer. É aquilo que se chama de populismo autoritário. Um autoritarismo que chega ao centro do poder impulsionando processos autoritários e de violência. Nós temos que rechaçar isso. Nós temos que dizer que a democracia, e aí eu queria citar duas pessoas do espectro político, filosófico e histórico absolutamente diferentes.
Voltaire e Rosa Luxemburgo têm uma frase praticamente igual, com 2 séculos de diferença, que a liberdade é, sobretudo, a liberdade daquele que pensa diferentemente de nós. Deputado Renato Rosendo, se possível. Sim, claro. Deputado Wagner, deputada Silvana. Deputado Renato Rosendo, eu queria primeiro lhe parabenizar por subir à tribuna e trazer uma discussão tão importante, essa discussão que envolve os atentados a diversos políticos. A gente teve aqui no estado de Ceará também um presidente de Câmara que foi assassinado, segundo as investigações, por conta de facções terem agido nessa ocorrência. E a gente vê em todos esses delitos, inclusive no Rio de Janeiro, o envolvimento do crime organizado nessas ações, até porque, para se praticar esse tipo de ato, há necessidade de um orquestramento, um planejamento, uma logística que não é comum no cometimento de qualquer delito. Eu queria lhe parabenizar e dizer que nós temos uma responsabilidade muito grande de tentar combater essa intransigência, essa intolerância que hoje vive no ambiente político nacional, no ambiente político local, e cada vez mais nos preocupa esse tipo de atitude. Acho que Vossa Excelência é um dos que mais defende os direitos humanos de forma ampla. Em nenhum momento aqui eu vi o deputado Renato Rosendo defendendo categorias em detrimento de outras categorias, grupos em detrimento de outros grupos. Eu acho que a gente tem que ter a hombridade e a responsabilidade de ter o mesmo tipo de discurso, de defender, deputado Fernando Hugo, a paz no ambiente político, a paz nas ruas, até porque se inicia o novo governo, a expectativa, e eu acho que a torcida de toda a nação é que nós tenhamos um governo que tenha sucesso. Logicamente que na hora que o governo errar, nós temos que ter a responsabilidade de cobrar, de votar contra, votar lá no Congresso para votar a favor de tudo que for bom para a população cearense brasileira, e vou votar contra sem qualquer constrangimento aquilo que eu não acreditar. E em todo momento que houver necessidade de investigar um congressista, um parlamentar, eu vou fazer o que eu fiz na Câmara Municipal, o que eu fiz aqui na Assembleia. Se for para assinar pedido de CPI, até para mim eu assino, porque eu acho que ninguém deve se isentar de ser investigado, e queria deixar isso muito claro e parabenizar o deputado Renato Rosendo por esses 4 anos de mandato e pela coerência do que tem defendido durante os 4 anos aqui. Parabéns, deputado. Não, obrigado, deputado. Lembrando que, o que são os direitos humanos? São o irredutível, ético, exigível. Eu vou explicar, é um conceito Deputado, jurídico. se possível, Vai. só quando possível. Não, daqui a pouco. É irredutível porque eu não posso tirar de você sob pena de retirar a sua humanidade, a sua vida, a saúde, o direito a você ter um trabalho digno, o direito a você professar a sua fé, o direito... Não, são direitos básicos que a civilização construiu. Por isso que a gente chama de irredutível, não pode ser reduzido. E o Estado, ele deve ser o grande garantidor. Eles são éticos porque eles devem balizar a relação na sociedade, mesmo entre diversos. E eles são exigíveis porque, se eles não forem exigíveis, eles não são direito, seria uma mera proclamação. Por isso mesmo que eles devem ser universais. Todos os humanos são detentores de direitos humanos, em suas várias dimensões. A dimensão dos direitos civis e políticos, a dimensão ao trabalho, a dimensão da expressão, são as várias dimensões. O que é de se assustar hoje é que nós tenhamos 1.100 assassinatos de militantes de direitos humanos nos últimos 2 anos no mundo, e que o Brasil figure entre o principal país das Américas com a pior taxa nesse ranking, como um dos países que mais ameaça militantes de movimentos sociais. É isso, 2 sem terra foram assassinados semana passada na Paraíba, dentro de um assentamento, porque lutavam pela reforma agrária. Uma vereadora é assassinada por causa do seu trabalho, um deputado é ameaçado, o deputado aqui acabou de falar de um presidente de Câmara Municipal. Ou seja, é um momento de violência política. É um momento de violência política. Nós rechaçamos o atentado que aconteceu ao candidato Bolsonaro de pronto, porque nós rechaçamos toda e qualquer violência política. Mas o que eu quero aqui falar é que há um momento hoje, nas democracias, de aumento do autoritarismo. Estou muito preocupado com isso. Sobretudo para destruir proteção social, destruir direitos e fazer um outro momento, um novo momento na sociedade ocidental, que a gente está chamando de pós-democracia, que não são propriamente ditaduras, é o que está acontecendo na Hungria, é o que está acontecendo na Itália, mas não são mais democracias, em que o mercado ele retira direitos, sobretudo daqueles do andar de baixo da sociedade, os mais pobres, e ele retira o direito de manifestação.
Por isso que eu queria que todos entendessem isso. Há uma relação entre economia e política. Por que se retiram direitos na política, sobretudo dos movimentos? Para que eles não reclamem. Por quê? Porque aí que se quer, sobretudo, um governo ultra-autoritário dos mercados financeiros. Por que silenciaram o Sem Terra? Por que queriam silenciar a Marielle? Por que silenciaram o Chico Mendes há 30 anos atrás? É necessário compreender os interesses que há por trás dos mecanismos de violência política. A violência política, ela nunca é uma explosão, ela nunca é um arroubo. Ela tem um mecanismo de interesses que não são interesses econômicos, que são diagnosticáveis, são visíveis. A quem interessou matar o Zé Maria do Tomé no dia 21 de abril de 2010, lá no Alto da Chapada? Não foi a sua comunidade, não foi o seu movimento, não foi a sua família. Interessou aqueles interesses feridos pela atuação do Zé Maria do Tomé. Por isso que é importante resguardar o direito fundamental de manifestação e de forma segura. Que as pessoas possam exercer o seu direito de se manifestar. Veja, nós vamos entrar agora num período que vai ter muita manifestação contra a reforma da Previdência. As pessoas não podem se sentir ameaçadas por causa disso. O governo disse que vai fazer a reforma da Previdência, o governo eleito, pois vai ter muita manifestação. Nós temos que resguardar o direito de manifestação das pessoas, o direito de organização. Essas ameaças a militantes de direitos sociais e direitos humanos no Brasil são ameaças à democracia. A ameaça a um parlamentar eleito, no exercício do seu mandato. E por causa do seu mandato, não é uma ameaça só a ele, não é só o PSOL ou o Freixo que está sendo ameaçado, é a democracia brasileira. Eu ouço agora a deputada doutora Silvana. Meu amigo, deputado Renato Rosendo, Vossa Excelência sabe do apreço e da defesa que eu faço. Eu acho até que Vossa Excelência não era nem passeio do PSOL. Eu acho Vossa Excelência diferente. Entendo que Vossa Excelência realmente, quando fala de que as pessoas não devem ser intolerantes, realmente faz isso com o seu próprio gabinete. Eu me sinto considerada, abraçada e acolhida através do carinho de Vossa Excelência. Então, assim, a parte que eu faço aqui é para complementar, para enriquecer. Eu aqui, recentemente, deputado, teve a votação de um projeto que eu apresentei, Escola Sem Partido, que alguns militantes que vieram a esta casa vinham armados de canivetes e tesouras, que foram necessários desarmar ali fora, literalmente, olhando nas mochilas, para poder preservar o ambiente que todos nós defendemos e consideramos democrático. O que aconteceu com o presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, é literalmente o espelho do momento de tumulto e intolerância extrema que vivemos, onde a maioria também vinha sendo massacrada e desconsiderada. Então, para silenciar o avanço político, o retorno político da direita, é melhor esfaquear, é melhor silenciar. E está errado tentar assassinar o atual presidente, que será o presidente, que é o presidente eleito, Messias Bolsonaro, assim como é errado assassinar Marielle, assim como é errado vir armado para uma audiência pública. O momento que nós queremos construir, que aqui eu várias vezes me associei a Vossa Excelência, inclusive como presidente da Comissão de Direitos Humanos, votei, assinei e presidi a homenagem à família de José Maria Tomé. Vossa Excelência lembra disso? Inclusive, fizemos uma homenagem aqui ao amigo a família dele. Não, aí. não foi só ele, não. O vereador, João Alfredo, que é uma joia também, pensa muitas coisas diferentes dele. Mas a política, a verdadeira política, onde existe a convergência de esquerda e direita para lutar por um momento feliz e pacífico da sociedade, parte de todos nós. Vossa Excelência dá o exemplo nessa casa, como um deputado tolerante, amigo de todos nós, inclusive dessa parlamentar, quando eu sei que Vossa Excelência discorda de mim numa porção de coisas, mas atende o meu telefone quando queremos juntos socorrer crianças que foram estupradas, violentadas, e que os nossos gabinetes sofreram até ameaças, porque o indivíduo está atrás das grades. Então, fazer a boa política é caminhar, convergir todos, dando a sua porção
é o conservador, é o de esquerda. O melhor de nós tem que estar a serviço da sociedade. Então, aqui, eu não podia deixar de apartear a Vossa Excelência, até para lembrar que não é só a esquerda que está sendo ameaçada, a direita também está sendo ameaçada, inclusive esta parlamentar. No Facebook, tive a minha página tentado derrubar, o Instagram do Jaziel derrubaram, foi necessário a gente, literalmente, procurar quem entende mais de internet que nós para poder manter a voz do Jaziel nas redes sociais. Não sou fã de redes sociais, mas eu acho que a livre manifestação realmente deve ser respeitada pela direita e pela esquerda. Então, será bárbaro sempre qualquer manifestação que tenta silenciar o outro. Eu sou favorável que todo mundo fale até ficar rouco. Não é obrigado a convencer, mas poder falar, a gente tem direito, sim, de poder falar, até porque somos vozes, somos representantes do povo. Muito obrigada, meu querido amigo. E, aliás, Vossa Excelência nunca me negou uma parte. Obrigado. Eu acho isso bonito, eu acho isso corajoso, isso é democracia. Obrigado, deputada. 70 anos da Declaração de Direitos Humanos nos obrigam a pensar agora, ou seja, passaram-se 70 anos, um documento fundamental na recusa do nazifascismo, pensar que há 70 anos atrás, quando a Declaração Universal ela foi aprovada na Assembleia Geral das Nações Unidas, ali se assentavam as bases para regras de civilidade democrática e de dignidade, para que nunca aquilo que aconteceu durante o nazifascismo nunca mais acontecesse. Por isso nos preocupa agora a reascensão de movimentos de orientação neofascista, tanto na Europa como nas Américas. E, desse ponto de vista, estes movimentos querem silenciar e calar movimentos sociais, movimentos populares, os grupos que lutam por direitos de mulheres LGBTs, os sem terra e sem teto, os indígenas. Portanto, é necessário compreender a gravidade do momento atual, desse ascenso do populismo autoritário, da ameaça a militantes de movimentos sociais e de defensores de direitos humanos. É necessário pensar como é que esse neofascismo ele pode estar chegando muito rapidamente à sociedade brasileira, que foi uma sociedade, inclusive, que rejeitou, nos anos 30 e nos anos 40, os apelos então fascistas, e precisamos resguardar a democracia. Repito mais uma vez a frase que tem com sentidos assemelhados, mas que tem autores distantes em 200 anos. Há 200 anos atrás, 250 anos atrás, Voltaire falava da defesa do direito daquele que pensa diferente de si de falar. Isso há 250 anos atrás. Posso pensar diferente de você, mas defendo o direito de você falar. E hoje, no século XX, quando Rosa Luxemburgo dizia que o direito à liberdade é o direito, sobretudo, daquele que pensa diferentemente de nós. Portanto, quando tentaram silenciar Marielle Franco, quando tentaram silenciar agora, da forma mais vil e covarde, armando contra a sua vida, Marcelo Freixo, são atentados à democracia. Portanto, eu queria trazer à tribuna desta casa que nós devemos, sobretudo, defender a política, as prerrogativas da política. Cotidianamente, eu tenho dito assim, estão esvaziando o papel dos parlamentos. Eu já falei isso para o deputado Fernando Hugo. Estão esvaziando. O populismo autoritário, ele tem um mecanismo que é um Quando mecanismo... possível, deputado. Claro, deputado. Inclusive, vou revelar um diálogo que já tive com Vossa Excelência. A ditadura de mercado esvazia a política, porque ela leva para o mercado as decisões sobre a política. E ela quer silenciar aqueles que são contra. E que vão à política para na política, exortar os seus reclames. É assim com os movimentos sociais e populares. Quando se esvazia a política, se instaura a violência. Nós estamos vendo isso em algumas partes do mundo. Eu penso diferentemente, eu sou uma minoria absoluta aqui, mas eu quero lutar intransigentemente para que isso aqui fique aberto. E para que ninguém seja ameaçado no exercício do seu mandato. Eu fiquei muito preocupado com essa ameaça ao Marcelo Freixo, porque se isso chegar aqui,
E se isso chega aqui, se algum deputado aqui passa a ser achincalhado ou passa a ser ameaçado pelo exercício do seu mandato, isso é um absurdo, nós temos que defender, sobretudo, a política. E agora eu vou dizer, e nós temos que defender aqueles que não têm mandato, que estão nos movimentos sociais e populares e que não têm mandato, inclusive, porque nós, pelo menos, temos o exercício legítimo do mandato. E aqueles que não têm? O sem-teto ou sem-terra que é assassinado por causa do seu pensamento. Deputado Fernando Hugo. Não vou elogiar o seu pronunciamento, porque seria, evidentemente, gastar saliva com um material vocabular de primeira e de conteúdo meritoriamente ímpar. Primeiro, é bom que todos que nos assistem entendam, e esse entendimento precisa ser feito, que defender direitos humanos com todo o trilho encaminhador do que é direito humano no real sentido da palavra, não é, nem é oportuno se frisar, ser patrimônio da esquerda, em lugar nenhum do mundo. Em lugar nenhum do mundo. Até porque a esquerda foi desabusadamente, por onde passou os regimes socialistas e comunistas, totalitários por excelência, recheados de exceção, um contraponto amplo, geral e restrito a tudo que é direito humano. Deixando as ideologias de lado, o momento atual brasileiro requer exatamente isso que Vossa Excelência está dizendo. E não pense que eu não arrepiei minha alma quando vi a ameaça ao deputado Freixo. Um absurdo. Uma coisa que, se não tomar-se providências urgentes, levará esse ato-fato despossuído de qualquer respeitabilidade social, de qualquer senso humanístico, vou para uma praia que não é a sua, de qualquer toque cristão ou de espirituosidade religiosa, a um descambo em que a política morrerá, a vibração inexistirá, e aqueles que defendem condutas cidadãs, que são tipificadoras dos direitos humanos, deixarão de lutar, deputado. Isso. É isso que a gente vê e viu e estamos a assistir. Citastes aí a vereadora Marielle, mas se fizermos um levantamento de 5 anos para cá, muitos vereadores do Brasil, muitos prefeitos, radialistas, jornalistas, foram executados sumariamente. A moda não pode continuar reinando para não tornar-se frenética e uma coqueluche. Parabéns pelo vosso pronunciamento. Direito humano não é peculiaridade nem tipificação de movimentos ideológicos de esquerda. Se os esquerdistas fazem-no baseado na razão maior de ser, o sentido igualitário que todos devem ter e a razão social de se bem viver, coisa que é clara, que é a cara do direito humano internacional. Deputado, eu vou ouvir também o deputado Goni Arruda, e já caminhando ao final para o nosso pronunciamento, deputado Goni Arruda, por favor. Bora, Tim, começa logo ali, tira o Daniel, que ele está gostando muito da cadeira. Isso é perigosíssimo. Deputado Renato Roseno, eu também quero me solidarizar, somar a Vossa Excelência, nessa indignação que quero crer que toma conta de todos nós, que fazemos política no nosso país. E acho que Vossa Excelência foi muito feliz quando Vossa Excelência diz do risco que as pessoas que não têm mandato e que fazem política, que fazem partido, ações políticas sociais, que militam com as suas bandeiras, fazem movimentos sociais, as mais diversas que possam ser, que elas possam estar correndo risco nesse momento, quando a gente se depara numa situação dessa, como a gente está vendo no Rio de Janeiro, o deputado Marcelo Freixo, que é o segundo deputado mais votado do Rio de Janeiro, com 300 e tantos mil votos,
foi candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, ser ameaçado. Isso é um atentado à democracia que a gente tem que repudiar com veemência. Mas quero aqui também lamentar, deputado, essa falta de conclusão no caso Marielle. É inaceitável que o que aconteceu com a vereadora Marielle há 9 meses atrás, salvo engano, até hoje não tem um desfecho, a gente não saiba quem foi que matou a Marielle, ou quem mandou matar a Marielle. É o que nos deixa perplexo, porque o Brasil precisa de muitas respostas, não só no caso da Marielle, mas em inúmeras situações. Mas quando a gente vê um lance como esse, acontecido com uma pessoa de visibilidade, detentora de mandato eletivo, que fazia o seu trabalho com dignidade, isso nos deixa chocados. E a gente espera que nesse país, o futuro desse país possa regredir em situações como essa, e que a gente tenha um desfecho e a gente saiba quem foram os responsáveis. Porque esses caras é que estão gostando do jogo. Quando eles ameaçam o Marcelo Freixo, é porque eles começaram a gostar do jogo. Bom, não aconteceu nada no caso da Marielle, então agora vamos avançar as pedras. Começaram a gostar do jogo e começa a avançar a cavalaria. Isso é lamentável num país que todos esperamos que é o país com paz, com tranquilidade e com justiça. Obrigado. Deputado, eu concluo agradecendo a todos os à parte, dizendo exatamente isso. Os direitos humanos são um patrimônio ético da humanidade. São um ferramental, uma colcha de proteção para que nós não voltemos à barbárie. É aquilo que nunca pode ser feito na relação entre os seres humanos, por nenhuma razão, seja de origem étnica, nacional, classe, raça, gênero, orientação sexual, fé, ideologia política. É um patrimônio da dignidade humana. E quando nós vemos defensores de direitos humanos, como foram Marielle, como o Freixo, sob a ameaça da violência política, no caso Marielle, uma ameaça que consumou-se, nós temos que nos preocupar e defender os direitos humanos e a democracia. Quando vemos agora no Nordeste e no Norte 3 assassinatos de sem terra, é necessário defender os direitos humanos e a democracia. E é por isso mesmo que eu queria finalizar fazendo um convite. O deputado Goni Arruda falou algo que é muito importante, nunca esquecer. Uma das páginas mais brilhantes da história diz isso. A luta contra o poder é a luta da memória contra o esquecimento. Amanhã a sociedade cearense, através do seu parlamento, vai fazer uma homenagem a Marielle Franco, entregará aqui, no nosso auditório Murilo Aguiar, o prêmio, a comenda Frei Tito de Alencar de Direitos Humanos a Marielle, em memória. Importante resguardar a memória daqueles que foram ceifados, vilipendiados de forma violenta, covarde, vil, para que nunca se esqueça e para que nunca mais aconteça. Marielle vive não é só um bordão, é sobretudo um desafio para que nós não nos afastemos nunca da democracia. A todos aqueles e aquelas defensores de direitos humanos que, por suas posições, tiveram sua vida ceifada, nós temos que resguardar memória, respeito, mas, sobretudo, a cobrança cotidiana, diuturna, da responsabilização, assim como Zé Maria do Tomé, os sem terra que foram agora assassinados, a vereadora Marielle, todos aqueles que tombaram na luta para que esse país seja justo, digno, democrático. A melhor forma de honrar a vida de uma pessoa é continuar lutando as lutas que elas fizeram. Portanto, ao tempo que eu subo à tribuna para denunciar esta regressão política que acontece no mundo e no Brasil, para falar da ameaça que chegou a Marcelo Freixo e que é nosso... Ao tempo que a Assembleia Legislativa se solidariza com Marcelo Freixo, eu queria aqui exortar a todos que nós
não nos afastemos 1 milímetro das nossas convicções éticas, políticas, filosóficas em favor da democracia, da humanidade, da pluralidade, do respeito. Direitos humanos e democracia são chave para a justiça. E a paz é fruto da justiça. Muito obrigado.